esse nome é, maior que tudo ele é. Ó, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Não quero abusar dos irmãos, aqueles que puderem se colocar de pé. Não vou ser hipócrita com os irmãos, a gente não estava esperando agora da gente cantar. E a gente escolheu esse hino porque justamente a gente sabe que a igreja conhece o hino. Só que a gente queria pedir para os irmãos que o que a gente vai cantar agora, você com todo o seu fôlego, você possa declarar: A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável.
Meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas. Glória a Deus. Lucas capítulo 8. Glória a Deus. Lucas 8, a partir do 40. Eu vou estar lendo já para a gente adiantar. E aconteceu que, quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga. Prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime. E dizes: quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou, tremendo e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa porque lhe havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Amém? Podeis assentar. Glória a Deus. Eu quero louvar a Deus por essa oportunidade. Louvar a Deus pela vida do nosso irmão Golbery, que nos fez o convite. Dizer que estou honrado, né? Agradeço, feliz, né, e preocupado, porque é sempre uma responsabilidade estarmos aqui em cima da tribuna trazendo a palavra. E louvar a Deus pela vida do pastor Eliabe, trago a paz do pastor Cláudio e pessoalmente, né, a gente se falou no grupo, desejar o bem-vindo a essa regional. Estamos aí ajudando os varões, precisando, estamos aí para servir. Irmãos, antes de entrar aqui na palavra, eu quero agradecer a Deus e, ao mesmo tempo, justificar. Estávamos ali no Brás e eu só passei ali na congregação, deixei os irmãos, a minha esposa também, e vim para cá, por isso o motivo do atraso. Eu gosto sempre de chegar no início do culto. A gente, como obreiro, como servo de Deus, a gente preza, né, porque não é deselegante você convidar uma pessoa e ela chegar já em cima da hora. Eu mandei uma mensagem para o irmão, que eu estava lá no Brás, e a gente tinha que esperar até o último momento lá para saber se ia haver alguma apresentação lá hoje, né? Então a gente acabou se atrasando. É um texto bastante conhecido, mas ao orar a Deus e pedir uma palavra, foi a que Deus colocou ao meu coração, e eu quero compartilhar com a igreja nessa noite, um texto bastante conhecido, e a gente vai discorrer juntos dessa palavra e entender uma situação de uma mulher que havia 12 anos, né, passava por esse problema, e a gente conhecer um pouquinho, né, das passagens, que a gente já viu muitas, e a gente entende, sabe que a Bíblia não teria espaço suficiente para ser relatado os milagres que Jesus assim operou. Mas os evangelistas aqui, os apóstolos, discípulos, escreveram alguns, e a gente conhece. E essa mulher é uma mulher que é conhecida como a mulher do fluxo de sangue. A gente não sabe a identidade e o nome dessa mulher, mas sabe do seu problema. Assim como Deus, que está lá no céu, assentado, e Jesus, à sua destra, sabe do meu e do seu problema.
Glória a Deus. Jesus estava ali no seu ministério terreno, e estava ali muitas vezes, sempre trabalhando para o reino de Deus, e passando por lugares, a sua fama crescia-se muito, porque aonde ele passava, e as pessoas têm um jargão de dizer, que é a real, aonde Jesus está, alguma coisa acontece. E onde Jesus passava, ele operava milagres, prodígios e maravilha. Glória a Deus. E agora, essa mulher, ela tinha esse problema e ela ouviu dizer sobre Jesus. Assim como aquelas pessoas que seguiam, como foi lido no texto, ele estava passando e a multidão o seguia. Ele despediu uma multidão aqui, pegava um barco, atravessava para o outro lado, tinha outra multidão. E assim onde Jesus ia, a multidão o seguia, porque precisava de restaurar a sua situação. E essa mulher, o texto diz que ela tinha 12 anos. Ele não entra muito em detalhe, o texto, mas a gente lendo, dá para a gente ter uma noção que essa mulher era uma mulher que tinha um certo poder aquisitivo. Porque a Bíblia diz que ela gastara com o médico, gastara tudo que tinha. Então, para se pagar uma consulta, a gente sabe que não é fácil. Nos dias de hoje, naquela época também, a medicina era arcaica, mas a gente entende que era uma pessoa que tinha posses para poder pagar os médicos, tomar remédio, fazer exames, esse tipo de coisa. E essa mulher agora, ela tinha essa condição. E sempre tinha algo que estava contra a situação dela. Esse problema nós conhecemos no texto de Levítico, que uma mulher que passava por esse período que a mulher passa, o ciclo mensal que toda mulher passa, o texto diz que essa mulher ela é considerada imunda durante esse tempo. Só que essa mulher, era 12 anos ela passando por esse processo e esse fluxo que não estancava. Ou seja, perante a sociedade, a religião, ela era considerada imunda. Então, ela tinha que viver separada. Então, a situação para ela era bem desfavorável. Glória a Deus. E essa mulher agora, ela ouviu falar de Jesus, ela tinha procurado, durante esses 12 anos, pela medicina, gastou tudo o que tinha e não resolveu o problema. E o que o Espírito Santo traz ao nosso coração nessa noite? Podemos estar aqui nessa noite pela quantidade de pessoas que tem aqui, pessoas que têm problemas talvez insolucionáveis aos olhos humanos. Talvez alguém que está aqui nessa noite está esperando há muito tempo por um milagre, há muito tempo por uma resposta, há muito tempo por uma solução de um problema, assim como essa mulher. Mas o texto nos traz a fé dessa mulher. Glória a Deus. E o principal desse texto é destacar a fé dessa mulher, porque ela tinha que viver em isolamento perante a sociedade. E a gente entende também que ela não poderia ir ao templo para cultuar, para adorar, por conta dessa situação. Então, a gente automaticamente pensa que a situação era bem difícil. Glória a Deus. Mas, como a Bíblia diz que para Deus não há nada impossível. E agora ela está em busca de uma solução para o seu problema, aquilo que era impossível. E a gente vê que a oportunidade somos nós que temos que correr atrás. Porque o texto inicia, no versículo 40, Jesus despedindo uma multidão e encontra-se com Jairo, que era príncipe da sinagoga. Ele está com a filha enferma. E ele, automaticamente, ele está atendendo o pedido de Jairo e está se encaminhando para a casa de Jairo, para ali solucionar o problema de Jairo. E em meio ao caminho, essa mulher apareceu. Ou seja, a gente pode estar, talvez, numa noite aqui, onde Deus preparou algo para alguém, separou uma bênção para alguém nessa noite, uma solução de um problema. Mas vai ser a minha fé e a sua fé que vai decidir se nós podemos estar junto com o nosso irmão recebendo a vitória também, não somente ele. Glória a Deus. Assim como Jairo teve a solução para a sua filha, que
no meio do caminho vieram avisá-lo que a sua filha estava morta, Jesus foi lá e ressuscitou. E a mulher teve o seu problema restaurado. Mas destacar que ela não se acomodou. E às vezes, alguns problemas que nos assolam, às vezes a gente desanima, porque é normal do ser humano, a gente acha que não vai conseguir, mas se a gente olhar pelos olhos humanos, tudo fica difícil. E se a gente for tentar explicar o que é fé, a Bíblia vem trazer que a fé é o firme fundamento e tudo aquilo que a gente já leu, que a gente sabe. Mas explicando para a gente entender mais fácil, fé nada mais é do que a gente olhar para essa parede e a gente está vendo uma parede. Mas através da fé a gente vê uma porta nessa parede. Isso é fé. Saber que não é uma parede, tem uma porta ali, mas a gente só vai enxergar através dos olhos da fé. E foi assim essa mulher. Porque a gente imagina a situação dessa mulher durante 12 anos. Uma pessoa que sofre um ferimento, dependendo da veia, da artéria que for atingida, dentro de alguns minutos, provavelmente, se ela não for socorrida, ela vai perder a vida. E essa mulher, a gente entende que ela sofria de anemia, porque era constantemente esse problema na vida dela. Ou seja, ela tinha uma fraqueza constante. Mas essa fraqueza não impediu que ela recebesse o seu milagre. Ou seja, não há situações, não há multidões de problemas na nossa vida, porque a gente entende, trazendo aqui uma comparação, aqui era uma multidão de pessoas, mas na nossa vida, às vezes, tem uma multidão de barreiras que pode nos impedir de receber a vitória ou de receber a bênção. Muitas vezes a gente pode ter a porta de emprego fechada, e aí a gente fica um bom tempo, e aí bate como um provedor do lar, você bate aquele desespero normal, e vai se passando 1 mês, 2 meses, 1 ano, às vezes até mais de 1 ano. Eu já cheguei a ficar 1 ano e 8 meses desempregado. E aí, a gente é crente, irmãos, mas a gente é ser humano. E aí você olha para a esposa já começa a ter aquele atrito normal que acontece. E aí você vai ficar só deitado aí no sofá, e aí a porta está fechada, você manda currículo, você vai em entrevista e nada acontece. Mas essas barreiras não podem impedir de nós mantermos a nossa fé alicerçada em Deus e entender que é um processo que isso vai passar e que a gente vai alcançar a vitória. E assim foi na vida dessa mulher. Ela está ali passando por esse problema, ela gastou com os médicos, e a gente, talvez, olhando esse texto, poderíamos até acusar essa mulher, porque essa mulher, ela é judia e ela conhece a lei. E a lei diz que ela tinha que estar em isolamento, tinha que estar afastada, mas ela está indo no médico, ela está passando e ela enfrentou a multidão. Eu costumo, às vezes, quando eu estou lendo a Bíblia, eu costumo imaginar a situação, e eu penso que essa mulher, é uma conjectura minha, não está escrito na Bíblia, que essa mulher, ela talvez disfarçou ali, porque provavelmente ali naquela multidão, próximo da sua aldeia, da sua região ali, poderia ter alguém conhecido. Eu imagino essa mulher colocando uma burca na cabeça, se camuflando ali, se disfarçando no meio da multidão, para ela não ser acusada. E a gente entende, porque a Bíblia nos relata lá em Levítico, tudo que essa pessoa, nessa condição, tocar, se torna imundo. Ou seja, se ela tocasse em alguma pessoa, aquela pessoa se tornava imunda, se tornava impura. Então a situação dela era muito contrária, e ela tinha que passar por tudo isso. E agora ela está ali no meio daquela fraqueza, mas não desanimou. E às vezes, por alguma coisinha, nós queremos parar, nós queremos desanimar, a gente sempre quer arrumar um culpado, e agora essa mulher, ela está indo ali, e ela não olha para ninguém, não quer saber de nada, ela quer saber do seu milagre. Ela está exercitando a sua fé. E nós, às vezes, tem algum problema que às vezes a gente quer parar. Imagina a situação,
a gente lá hoje, em meio àquela multidão de pessoas, e muita gente participou, foi ali, fez o CPO, passou um sábado todinho, e pessoas que trabalharam ontem e tiveram que ir para lá à tarde, e aí teve uma irmã da igreja que ela está para ser cooperadora, e ela chegou lá ontem, o bispo tinha cancelado o trabalho da tarde, ela não sabia. E ela chegou lá, foi na lanchonete, fez um lanche, guardou o lugar, quando ela voltou a igreja estava vazia. Mas nem por isso ela desanimou, ela esteve lá hoje novamente, passou o dia inteiro. Ou seja, são problemas, são situações que vão confrontar a nossa fé, a nossa esperança em algo que Deus preparou para nós. E às vezes por causa de alguma coisa, de uma palavra ou de um olhar, de alguma coisa, a gente vai perder a bênção, vai perder a esperança, vai desanimar por conta de alguma coisa. E essa mulher, ela serve de exemplo para nós, porque a fraqueza dessa mulher, ela era eminente, ela era muito vulnerável. Agora imagina naquela região que durante o dia faz um calor de mais de 40 graus, e essa mulher em meio à multidão. Quem aqui um dia já foi em show, sabe que a gente, quando era jovem, gostava de escolher o melhor lugar lá na pista, e na pista é onde está mais aquela muvuca e aquele calor, gente passando mal, tem gente que é retirada ali, que não aguenta, a pressão cai, e agora eu fico imaginando a situação dessa mulher em meio àquela multidão, e ela não desistiu, glória a Deus. Assim como o texto sagrado traz do centurião, a tremenda fé daquele homem, que ele foi buscar pelo seu servo, o servo que ele considerava um homem que já tinha muitos anos de serviço prestado para ele, e agora ele está enfermo. E aí ele chega para Jesus e disse, somente uma palavra, eu não sou digno que tu entra debaixo do meu telhado, mas diga somente uma palavra que o meu criado sararás. Isso é fé, glória a Deus. Então esse homem demonstrou uma fé tremenda. Tanto é que Jesus faz questão de frisar no texto que ele não viu tamanha fé em Israel. Glória a Deus. Assim foi a fé dessa mulher. Ela disse, ela colocou em seu coração, se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu fiquei curada. Eu ficarei curada. Glória a Deus. E que nós possamos estar apercebidos. Às vezes nós viemos para a igreja e tem pessoas que costumam dizer, quando você vir para a igreja, entra com o coração aberto, vem adorar, deixa o seu problema lá fora. Não, a gente tem que trazer o problema para cá, porque a solução do problema está aqui dentro. Glória a Deus. Não adianta a gente trazer o problema, deixar ele da porta ali, quando a gente sair vai encontrar com ele novamente. Tem que trazer o problema para cá, que a solução do problema está aqui. Glória a Deus. A solução do problema está aqui nessa noite. Glória a Deus. A Bíblia diz que ele é onisciente e onipresente. Então ele sabe de tudo, ele conhece. E às vezes nós costumamos dizer, algumas pessoas dizem, mas Deus ele sabe do meu problema. Será que Jesus não sabia do problema dessa mulher? Mas ela precisava correr atrás de Jesus. E às vezes nós estamos precisando de algo. Jesus ele conhece, ele sabe de tudo, ele sabe, mas ele quer ouvir eu e você clamar. Ele quer ouvir eu e você pedir. Nós temos que clamar. O cego, alguém tentou impedir que ele alcançasse o milagre. Não incomodes o mestre, para de gritar. E ele gritava mais alto. Glória a Deus. Às vezes você está na igreja, sentado no banco, você dá um glória a Deus, a pessoa olha um pouquinho torto, grita mais alto. Porque é você que precisa de algo da parte de Deus. É a adoração que vai tocar o coração de Deus. Glória a Deus. Às vezes estamos cansados, estamos tristes, estamos abatidos, mas não desamparados. Glória a Deus. Porque o Deus Todo-Poderoso, ele sabe, ele conhece todas as coisas, mas ele precisa ouvir. Glória a Deus. A Bíblia diz que nós devemos entrar no nosso quarto, trancar a porta, falar em secreto e ele em secreto nos ouvirá. E às vezes
tem situações que passamos, a gente chega a um momento que a gente ajoelha para orar e a situação está tão conflitante, o problema está muito difícil e às vezes não sai palavras. Mas o Espírito Santo de Deus, ele intercede por nós através dos gemidos inexprimíveis. O nosso Deus, ele conhece, ele vê o nosso pensamento. Ele sabe aquilo que a gente está precisando, mas a gente precisa pedir. Pedir e dar-se-vos-á. Glória a Deus. A gente tem que pedir. Não é só falar, Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe, mas a gente precisa falar. Senhor, está aqui essa situação, está esse problema. Eu não aguento. Mas ele disse, através do apóstolo Paulo, que ele não dá nada que a gente não consiga, um fardo que a gente não consiga carregar. Mas é preciso passar, porque Jó, ele passou por um problema difícil, a qual Deus permitiu que ele passasse, e ele foi aprovado por Deus. Glória a Deus. A gente olha para a história de Abraão, que lutou tantos anos, esperou pela promessa. Esperou mais de 20 anos pela promessa. E a promessa veio. Isaac cresceu, estava indo tudo muito bem. Até um dia onde Deus chama ele e fala, agora você vai até Moriá e lá eu te mostrarei um lugar para você me oferecer Isaac em sacrifício. Glória a Deus. Será que nós estaríamos dispostos a oferecer algo a Deus? Isso é exemplo de fé também. Imagina uma pessoa, quem aqui é pai e mãe, que tem um único filho ou uma única filha, e Deus pedir. Certa vez a gente estava passando por um discipulado de líderes, e ali o evangelista Carlos, que era o nosso professor ali, ele sabiamente nos trouxe uma comparação interessante. Tinha uma irmã ali presente, que é mãe de um único filho, e ele falava acerca de nós evangelizarmos. Assim como Jesus foi atrás dessas pessoas que viviam em condições extremamente ruins, assim como o endemoniado de Gadareno. E aí a gente falando assim, ele perguntou para a irmã, você conhece nessa região aqui onde você mora, você conhece muito drogado, muitas pessoas alcoólatras? Ela falou, eu conheço demais. Aí perguntou para ela, você teria coragem de dar o seu filho para salvar uma vida dessa? Ela falou que não teria coragem. Então a gente imagina o amor de Deus de entregar o seu único filho para morrer na cruz, para que nós estivéssemos aqui nessa noite em adoração a Ele, louvando a Ele. Então a cada culto que nós venhamos na casa de Deus, a gente dá o melhor. Assim como a nossa irmã que louvou, dizendo que está chegando os últimos tempos da igreja na terra. E nós temos que pensar como se hoje fosse o último culto, porque amanhã nós não sabemos. Nós fazemos planos, sim, como ser humano nós fazemos planos, mas a Deus que pertence tudo. Assim como a irmã falou, Deus pode vir em separado para qualquer um de nós. De repente vai deitar, dormir e não acorda mais. Mas temos que ter esperança, temos que ter fé. E agora essa mulher está em meio à multidão ali, andando em meio à multidão, aquela dificuldade. Talvez a gente imaginando, ela, na sua fraqueza, alguém empurrou, ela caiu, ela tropeçou em alguma pedra, não sei. É a gente imaginando a cena, aquela mulher passando por essa situação. Mas ela persistiu, ela foi em meio à multidão, e Jesus talvez, conforme aquela fraqueza, às vezes Jesus parecia que estava distante, mas ela ficava no seu coração. Eu vou tocar na veste dele, eu vou tocar nas vestes dele, e eu vou ser curada. Jesus está aqui nessa noite, toque nele de maneira diferente, chame a atenção do Mestre nessa noite. Glória a Deus, que através da nossa adoração, glória a Deus, Deus está indo lá resolver causa nessa noite. Glória a Deus. Às vezes nós estamos aqui, os nossos filhos estão lá, só Deus sabe aonde.
né? Nessas horas nós estamos aqui em pleno domingo, tem muito pancadão, muito baile funk por aí, glória a Deus. Mas Deus está livrando, glória a Deus. Nós estamos aqui orando, estamos adorando e Deus está trabalhando nas nossas causas, na nossa vida, nos nossos entes queridos, glória a Deus. Então nós devemos adorar, devemos tocar em Jesus. Tocar pela fé, é pela fé, glória a Deus. E tem que ser um toque diferente, glória a Deus. Porque essa mulher agora, ela está indo em meio àquela multidão e agora parece que está difícil, mas ela vai andando na sua fraqueza, nas suas últimas forças. E agora ela está se aproximando de Jesus. Quem sabe, talvez no último momento ali, ela até, talvez, eu imagino ela caindo, mas ela ainda estica o braço e toca lá só na pontinha da orla. E ali ela é curada instantaneamente. A Bíblia diz que assim que ela tocou, Jesus entendeu, ele sentiu que foi um toque diferente. Por isso a Bíblia relata o espanto dos discípulos. Como pode a gente ter que passar ali naquela porta ali, passar todo mundo de uma vez? Não vamos conseguir, porque é muita gente. Então é a mesma coisa, é ali o povo apertando Jesus, aonde ele ia, todo mundo queria tocar, porque sabia que encostava em Jesus, o milagre acontecia. E agora essa mulher também tentando, ela foi lá e tocou em Jesus. E logo Jesus disse, parou a multidão, alguém me tocou. E essa mulher já ficou ali, né, atônita ali, assustada, desesperada, né? Quando a gente faz algo assim, que, né, algo de errado, a gente é chamado a atenção, a gente fica desesperado, né? A gente já, pelo olhar, já acusa, né? Então ali aquela mulher já ficou ali, os discípulos dizendo, mestre, a multidão está te apertando e o Senhor me pergunta para nós, quem te tocou? Aí ele disse, alguém me tocou, que de mim saiu virtude. Foi um toque diferente, foi um toque de fé, talvez um toque de desespero, porque ela necessitava do milagre. E se a gente olhar, pessoas, eu creio que algumas pessoas aqui já acompanharam familiares passando por problemas, o meu pai já passou por quimioterapia, radioterapia, a gente sabe que é um sofrimento tremendo. E acompanhar todo esse processo durante meses, durante anos, e a gente imagina essa mulher, 12 anos, passando por esse problema. E o problema dela era físico, era espiritual, era social. Isso que é mais difícil para ela, porque ela tinha que viver isolada, separada, ela era considerada imunda perante a lei. Mas ela não olhou para isso. Ela venceu as barreiras, ela venceu o preconceito. Porque Jesus ele veio salvar e curar e libertar a alma perdida. Ele não olha cor, credo, raça, ele não olha para nada, para classe social. Basta um coração contrito e arrependido. Glória a Deus. Por isso nós temos que, a cada dia mais, aumentar a nossa fé e proclamar essa fé. Porque às vezes as pessoas lá fora imaginam um bando de louco, né? Os caras falam que bando de louco é os corintianos, né? Mas na verdade o bando de louco somos nós. Porque a gente fica aqui clamando, gritando, glorificando por algo que a gente não vê. Eles não vê. Eles falam que a gente não vê, e realmente a gente não vê. Mas a nossa fé nos faz acreditar e crer que há um Deus no céu que está lutando, que nós estamos lutando para vencer, e há um Deus batalhando por nós, vencendo as nossas lutas diárias, as nossas batalhas, as nossas dificuldades. E um dia nós vamos nos encontrar. Lá não vai ter Cidade Ademar, não vai ter American Lopes, vai ser um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. Mas para isso nós temos que romper em fé, fazer uso da nossa fé. A cada dia ter essa esperança, ter essa fé. E
usar esses exemplos da Bíblia que foram deixados para nós. Eu particularmente admiro muito o apóstolo Paulo, que deixou muitos exemplos para nós de sofrimento, de luta. Isso nos incentiva a cada dia mais continuar. E às vezes a gente olha para um texto da Bíblia e está passando por uma situação, e a gente olha e fala assim, o que é o meu problema perto desse problema aqui? E essa mulher, ela não desanimou, ela não desistiu. Ela ouviu dizer de Jesus e agora ela foi atrás de Jesus. Ela gastou com a medicina. Jesus, o próprio Deus, ele constituiu a medicina, os médicos, deu inteligência ao homem. Mas aquilo que é impossível para a medicina é possível para o nosso Deus. E nós temos que acreditar e fazer uso da nossa fé. Lutar de fé em fé. Buscar a cada dia. Essa mulher recebeu a cura, recebeu o milagre, porque ela persistiu. Que nós possamos persistir a cada dia mais. Buscar o dono da bênção, o dono da vitória. Sabemos que no dia a dia, na nossa luta diária, às vezes a gente está cansado do trabalho, mas há um Deus no céu que está nos dando força, está nos dando saúde, assim como Ele está mantendo aquela porta aberta, está mantendo a nossa saúde. Nós temos que vir aqui em gratidão a Ele, em adoração, ou até mesmo lá no trabalho, adorar Ele lá também, porque Ele está presente em todo lugar. Os olhos dele estão correndo os 4 cantos dessa terra. E Ele está em busca dos verdadeiros adoradores. E nós devemos fazer uso dessa fé, para que um dia nós possamos nos reencontrar lá no céu, adorarmos a Ele dia e noite. Lá não haverá tristeza, lá não haverá dor, não haverá angústia, não haverá choro. Glória a Deus. Nós vamos adorar a cada dia, né? Lá não vai ter idade, né? Hoje a gente vê as pessoas, os anciãos, hoje, um tempo atrás, agora está normalizando, eles foram impedidos, né? Tinham que ficar isolados em casa. E eu creio que muitos sentiam vontade de estar aqui no templo, mas eu tenho meus pais, eles são do grupo de risco, ficaram muito tempo em casa isolado, até a gente, para visitar, tinha todo aquele protocolo, aquela preocupação. Então, mas a situação está normalizando. Não sei se vai vir algo, eu creio que vai, porque a Bíblia tem que se cumprir, são os finais do tempo, mas que nós possamos seguir de fé em fé e de glória em glória, para recebermos a nossa vitória. Amém? Foi até aqui que o Espírito Santo nos direcionou. Eu quero agradecer essa oportunidade, no nome de Jesus, agradecer ao nosso irmão, que Deus continue abençoando, o grupo de varões, precisando de nós, estamos aí à disposição, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz encher meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, mais uma vez, bem forte, bem bonito, Jesus. Tocou, Jesus te tocou, tocou, de paz encheu, aleluia. Quando o Senhor Jesus
Quantos já sentiram o toque do Senhor Jesus nessa noite? Quantos já sentiram a presença do Senhor nessa noite? Glória a Deus, glória a Deus. Ele tocou na sua vida. Ele tirou tudo aquilo que estava errado. E agora você anda com Ele. E logo mais, como o pastor disse, estaremos com Ele lá na glória. Todos que estão aqui essa noite são evangélicos? Tem alguém aqui nessa noite que não é cristão, que não processa a nossa fé? Todos são. Amém. Graças a Deus. Que a pastora tem um recado, né? Então já vem aqui e nós vamos já terminando. Deus abençoe o pastor Clodoaldo mais uma vez. E o senhor está em casa. Quando o senhor tiver saudade lá, pode passar por aí. Amém? Glória a Deus.